essa oportunidade de aprender. Então, quando nós lemos esta passagem, logo vem na mente, no início, imediatamente, aquele contexto da morte, de que todos nós viemos do pó e ao pó vamos retornar. Só que o Espírito Santo que está sobre nós, ele me deu o discernimento para outro contexto bíblico. Eu consigo entender algo de Deus e quero repassar para você. Salomão, este homem, era muito rico, famoso, era um homem formoso de aparência. Salomão, filho de Davi, homem rico, importante na época. Diz a palavra de Deus que Salomão fez uma oração no templo do Senhor e o fogo derramou-se no altar. Diz a palavra que Deus se alegrou com a oração de Salomão, porque Salomão pediu sabedoria a Deus para lidar com o povo na época, pois havia ali de julgar Israel. A Bíblia diz que Deus se alegrou com o comportamento, com o tipo de oração que Salomão fez ao céu. Porque Salomão não pediu bens materiais, Salomão não pediu fama a Deus, ele orou e pediu sabedoria. Então Deus se alegrou e deu a Salomão muito mais riqueza do que ele já tinha, pois ele já herdava do seu pai Davi muitas riquezas, muito bens materiais. E ali Deus se alegrou e multiplicou ainda mais as suas riquezas. A Bíblia diz que ele fica rico, fica importante na sociedade, é jovem, é bonito, ele tem muita importância e influência naquele país. Mas a Bíblia diz que ele se corrompe, ele acaba ali adorando a deuses pagãos, ele acaba se envolvendo com muitas mulheres. O texto vai dizer, a Bíblia Sagrada, que Salomão, ele acaba até mesmo adorando a demônios que estavam por trás ali de algumas entidades. A Bíblia diz que ele desagrada a Deus quando participa da idolatria da época. Diz a palavra que as mulheres que se aproximavam dele, com as quais ele se relacionava, elas exigiam do Salomão que ele adorasse o Deus dela, a fim de que ela ficasse com ele. E ele, para não perder a beleza, a formosura das mulheres, ali se rendia às entidades pagãs, as quais as suas mulheres namoradas estavam ali também adorando. Resumindo, Salomão acabou corrompendo o coração dele. Quem está me entendendo, diga amém. Ele é jovem, mas a Bíblia diz que o tempo passa. O tempo vai passando e Salomão, ele chega numa idade mais avançada, porque tudo tem um começo, meio e final. Então está com a idade mais avançada e Salomão está, como se diz, ali sem força física, enxergando pouco, andando devagar, com a idade bem para lá. E ali diz a palavra que ele começa a entender. Diga assim, Salomão, ele começa a entender. Entender o que, irmão? Ele começa a entender coisas que na mocidade não compreende. E por entender coisas que na mocidade não entendia, somente o tempo vai dizer, o tempo vai abrir a mente dele. Na velhice, Salomão, ele adquire muitas experiências de vida e espirituais. E é quando ele escreve o livro de Eclesiastes, o livro da sabedoria. É nesse tempo aqui que Salomão, ele abre a mente para entender e reconhecer quem era Deus e quem era o homem verdadeiramente. Nesse momento aqui, Salomão vai entender quem é Deus. Ele acaba compreendendo que Deus era eterno e que o homem era passageiro. A Bíblia diz aqui, que ele diz assim no verso 20: todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Essa frase nos faz entender que ele está dizendo assim, em outras palavras: Deus é grande, mas o homem é nada. Deus é forte, mas o homem é pó, e ao pó vai retornar. Ele começa a reconhecer a grandeza de Deus e a pequenez do homem. E nessa noite eu consigo entender que a irmã Rejane, seu filho Rairon, a esposa, toda a família,
reconhece, assim como Salomão, o quê? Reconhece outra coisa. Eles reconhecem que Deus merece honra e glória. O tempo passou, ele estava em Fortaleza, a mãe aqui sofrendo e orando, mas depois de um tempo, veio o reconhecimento de que o Deus que fez o milagre, ele merece um culto de gratidão, ele merece aplauso, glória, porque esse Deus, aleluia, ele é o nosso Deus protetor, salvador e libertador. Aí os irmãos reconhecem isso. Acabam de dizer assim: nós somos pequenos demais, nós somos pó de cinza, não temos poder de nada, mas Deus é grande e fez um milagre. Ele começa a entender, Salomão começa a compreender que Deus é o Deus forte, o Deus da Bíblia, e ali ele começa a escrever coisas que jamais na mocidade ele tinha escrito. Ele começa a dizer assim: olha, tudo é vaidade, tudo vai passar, tudo tem o seu tempo, aleluia. Ele começa a entender o mundo de outra maneira, ele começa a reconhecer os seus limites. Olhe para cá, nós precisamos reconhecer os nossos limites, nós precisamos entender que somos fracos, limitados. Salomão na mocidade, ele tinha mais de quase 1000 mulheres ao seu dispor, e agora na velhice, irmão, ele não tem ninguém, só observando por Deus revelado, e ele escrevendo a revelação, dizendo para as pessoas que a vida não é mais como ele via no passado, e agora ele reconhece. Então ele está observando o seu limite de ser humano. Na velhice, Salomão começa a compreender, a reconhecer que ele não dá um passo se Deus não deixar. Isso é reconhecer. E eu me entristeço muito quando uma pessoa não reconhece, como foi o caso aqui da irmã que reconhece que Deus quem fez na vida do varão, e estamos aqui para glorificar Deus, mas tanta gente estava na UTI, estava de coma, e Deus restituiu a saúde, e nem sequer fala de Jesus, não reconhece que é fraco, que é pó, e que ao pó retornará, e Deus quem deu a segunda chance de vida. Então Salomão está dizendo assim: olha, não adianta nem conversar muito, é melhor ficar até calado, porque até conversando a gente erra, e calado também não somos nada. Ele está dizendo: ó, Deus merece tudo, e eu não fiz o que era para ter feito na minha mocidade. Irmão, nós estamos aqui para entender algo de Deus, irmão. Nós somos pequenos demais, o Deus é grande, é nosso Pai. Nós precisamos reconhecer isso todo dia, porque o ser humano, ele é limitado, mas Deus é forte e infinitamente forte. Nessa noite, você que escuta esse vídeo de som, preste atenção: ninguém tem força para nada, até o seu respirar vem de Deus, mas muita gente sabe disso, sabe, mas não quer reconhecer. Aleluia, Jesus. Você que está na sua casa, reconheça, irmão. Você dessa rua, reconheça. Salomão demorou para reconhecer, só na velhice. Mas você hoje tem a chance de reconhecer que você não é nada sem Jesus, você não é nada sem Deus. Dê o primeiro passo e reconheça isso. Reconheça e faça um culto também na sua casa, como forma de gratidão a Deus, porque o Covid aí matou muita gente, aleluia, mas você escapou, porque você caiu de moto, mas você está vivo, porque você foi levar uma macumba contra você, mas você está vivo. Por quê? Porque Deus é o grande da tua vida. Então seja mais grato a Deus, irmão, agradeça e reconheça que foi Deus que fez. Eu estava hoje para gravar o vídeo, para botar nos meus canais na internet, e eu parei, respirei e perguntei a Deus em silêncio: eu gravo o que hoje? E o Espírito Santo disse assim: grave, diga às pessoas da internet que elas têm que ser mais gratas a mim. E Deus me fazia entender, evangelista Félix, que Davi era uma bênção. Davi, ele arrebentou. Mas por quê?
Porque Davi, ele nunca dizia que a vitória dele, era de Deus. Ele só ia para a guerra quando Deus ordenava, ele orava, Deus confirmava. E ali, ele nunca disse que vencia a luta porque tinha muito cavalo, boi, não, e exército. A guerra era lançada, mas Deus vencia por ele. Isso é gratidão a Deus. Em outras palavras, ele dizia assim: foi Deus que me deu vitória. Isso é reconhecimento. Reconhecer. Uma pessoa ingrata é muito triste. Uma pessoa que nunca reconhece que Deus fez, que alguém ajudou, nunca tá bom, fica só murmurando, reclamando. Mas você nessa noite é convidado a ser mais grato por estar vivo. Eu não tô rico não, mas estou com Jesus. Não tenho casa grande não, mas estou com Deus. Eu não sei cantar, mas Deus está comigo. Eu não sei pregar, mas sou crente, estou salvo, eu sou membro. Eu não tenho muita coisa, mas tenho Deus, tenho tudo. Seja mais grato. Reconheça que você é luz, reconheça que você respira, que Deus te usa, que você é uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então nós precisamos reconhecer mais isso. Talvez alguém olhe para você e acha que você não tem motivo de reconhecer nada, de ser grato. Grato de quê? Olha só que coisa. Você tem que ser grato por tudo, irmão. Sabia que você dormindo, aleluia, os anjos do Senhor estão acampados sobre você? O salmista diz que quando você dorme, os anjos do Senhor estão tratando, abençoando e protegendo teu sono. Guarda a tua casa. Isso é o quê? Tem que reconhecer que você é protegido por Deus. Então Salomão, ele passa muito tempo, ele passa muitos anos e reconhece isso. Reconhece que ele é pequeno, que veio da areia do pó, e ao pó vai retornar. Então ele começa a entender isso. E quando